Deixa eu pegar café. Tudo bem, agora vai. E aí, unicórnios, tudo bem com vocês? Então tá tudo bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cinema. Já faz algum tempo que eu não trago vídeos aqui falando sobre filmes, sobre cinema, e eu tô de blusa porque tá frio hoje. E essa sempre foi uma parte muito importante desse canal, porque um dos objetivos desse canal era falar sobre filme e cinema. Vim trazer aqui uma crítica, né, uma revolta que eu tenho, é uma revolta pessoal, mas eu acho que deve atingir outras pessoas, sobre o cinema mundial, né. Não vou falar do cinema nacional, porque o cinema nacional praticamente já nem tem, até porque o Bolsonaro tá bem empenhado em acabar com a Anvisa. Então a gente sabe que cinema nacional não tem força nenhuma, principalmente no exterior. Como o meu gênero favorito é o terror, eu vou focar mais no terror, mas isso é uma coisa que atinge todos os outros gêneros e eu vou comentar um pouco sobre alguns deles. Mas eu vou focar no terror. Bem, o cinema, ele atualmente se encontra num cenário que eu considero preguiçoso. Eu não vou falar que é um cenário fraco, que é um cenário com pouco dinheiro, porque não é. A gente sabe que cinema é uma coisa que movimenta muito dinheiro mesmo. E a gente pode falar, mas tem falta de investimento. Tem, em alguns casos sim, em outros casos tem investimento demais e eles não sabem usar esse investimento de uma forma que passa um bom trabalho, na minha opinião. Eu tenho uma revolta com o cinema de terror atual, porque a gente já não tem mais o medo, a gente não tem mais o terror, a gente só tem susto. Todos os filmes que são feitos atualmente, eles são banhados de jumpscare. Tipo, é muito jumpscare o tempo todo. Se você não sabe o que é jumpscare, isso é jumpscare. E isso é o que tem baseado todos os filmes de terror da atualidade. A gente não precisa ir muito longe pra isso. A gente vê os filmes dos Warren, por exemplo. Invocação do Mal, Annabelle, Invocação do Mal 2, Annabelle 2, Annabelle 3, Annabelle do Caralho. Todos esses filmes de terror que estão fazendo sucesso, eles são banhados de jumpscare. E a questão do sucesso deles nem é por serem bons filmes. Boa parte do sucesso deles vem por causa da divulgação, que é muito bem feita, e por ser aquela ideia do baseado em fatos reais. Por exemplo, o negócio dos Warren. Os Warren, eles eram já muito famosos antes de terem os filmes. E também já tiveram alguns filmes bem antigos deles, que as pessoas, tem gente que nem conhece, né? Eu acho que os filmes dos Warren são os primeiros, os novos assim, são os primeiros que são lançados. Mas não, tinha os filmes bem antigos já contando a história dos Warren. E os Warren, eles fizeram muito sucesso dentro apesar do trabalho deles não ser uma coisa tão vangloriosa. Até porque eles foram parar na televisão, eles eram notícias de jornal. Você fazer filme contando a história sobre os paranormais mais famosos do mundo, isso já ajuda bastante na divulgação do caso. Ainda mais quando tem histórias que envolvem tipo bonecas, brinquedos, essas coisas que a gente sabe que puxa um pouco da nossa imaginação lá do passado, da nossa infância, e que a gente acaba lembrando que tinha um medinho de alguma dessas coisas. Outra coisa também é essa mania de colocar bonecos, né, pra serem o personagem principal dos filmes de terror, só que é sempre uns bonecos cagados. É tipo uns bonecos que ninguém daria pra uma criança. Tu daria esse bicho pra uma criança? Tu daria isso aqui pra uma criança? Tu não daria essas coisas pra uma criança, porque a criança não ia nem brincar com isso, ia se assustar. Assim, eu entendo a Annabelle clássica, né, que era aquele boneco de pano, porque alguém daria aquilo pra uma criança. Eu daria aquilo pra uma criança. Mas eu não entendo a Annabelle do filme, porque eu não daria aquilo pra uma criança. Vamos começar com a boneca de porcelana, né? A criança ia quebrar ela rapidinho. Vamos continuar porque a boneca, você olha pra ela, já dá um negócio desconfortável de você olhar pra ela. Mano, é um bagulho, tipo, que eles fazem já o personagem ser daquele jeito, né, pra já ter o susto. O novo Chuck me revoltou pra caramba, porque o Chuck anterior, ele era um boneco que realmente vendia nos mercados, ele era um boneco que tinha muitas vendas, e depois que ele foi pro filme de terror, ele foi como o mesmo boneco, e aquele boneco lá teve a mudança dele com o tempo, mas teve todo um motivo pra ele ficar daquele jeito. Não foi um boneco que já parecia esse pau no cu que tá aparecendo agora. Então, tipo, tá ficando muito preguiçoso. Eles pegam coisas fáceis que, tipo, sabem que vão dar susto, mas não dá medo. Eu não tenho mais medo, mano. Eu vou no cinema, eu já sei sempre quando... É muito previsível. Eu já sei sempre quando vai ter um jumpscare. Eu já sei sempre quando, sei lá, uma caneta vai cair da mesa. Eu já sei quando vai acontecer tudo, tá ligado? Não tem mais graça aí no cinema. Outra coisa que me incomoda bastante é a falta de filmes de terror pra criança. Animações de terror. As animações de terror pra criança é sempre uma coisa mais leve, mas que pra mim tinha uma coisa muito importante, que era fazer as crianças aprenderem a lidar com os medos dela. A gente vê, por exemplo, exemplos de filmes de terror pra criança. A gente tem Coraline. Tá bom que Coraline traumatizou algumas crianças,
crianças, traumatizou. Mas, ainda assim, tem alguns ensinamentos ali que você, tipo, tem que levar em consideração. Por exemplo, não fale com estranhos, né? Não acredite em tudo que as pessoas falam. A gente tem também as animações do Tim Burton. O Tim Burton foi mestre em fazer isso. Hoje em dia ele já nem faz mais essas coisas. Infelizmente, ele nem faz mais filme pra criança, se não me engano. Agora ele tá trabalhando mais com filmes pra adultos. A Noiva Cadáver, o Estranho Mundo de Jack. Essas animações, elas são animações consideradas de terror, porque não é só uns bonequinhos toscos que ficam brincando entre eles e falando que nem retardados pras crianças. E você, além de você levar a criança mais a sério nessas animações, você ensina muita coisa pra elas. Por exemplo, a Noiva Cadáver. As músicas da Noiva Cadáver já são um ensinamento. Por exemplo, a música lá que o personagem, que eu esqueci o nome dele, que é a caveira lá, que ele tem um olho só, fica jogando de um lado pro outro, que ele canta, já é um ensinamento, entendeu? Tipo, que conta a história da Noiva Cadáver. Cara, a história melancólica demais, de uma noiva cadáver sedenta de paz. Vai chegar sua vez, não importa o freguês. Você pode até se esconder e rezar, mas do funeral não irá escapar. Ela se apaixona por um homem e aí ela fala pra família que ela quer se casar com esse homem, a família nega, e ela vai lá e foge com ele. Ela vai com ele, rouba os olhos da família e morre na floresta, é assassinada pelo cara. Depois ela se encontra no mundo da morte e descobre que tudo aquilo aconteceu, tipo, toda desiludida. E aí, tipo, mano, é muita coisa que você aprende só com a letra da música. E não tem mais esse tipo de animação. Agora o que a gente tem? A gente tem Hotel Transilvânia, que eu achei que ia ter uma pegada mais desse tipo, mas quando eu fui assistir, não era isso, era mais tosco mesmo. Eu gosto de Hotel Transilvânia, mas eu acho meio tosco. É um bagulho que eu não colocaria nesse patamar de filme de terror pra criança, de animações de terror pra criança. Que mais? Os Minions. Mano, meu malvado favorito. É uns bagulhos que era que tinha um potencial muito grande na ideia, no papel, e acabou que não me surpreendeu, entendeu? É um bagulho que, tipo, virou uma comédia fácil. Uma comédia com uma pegadinha, com umas referências antigas. Só isso. Umas referências aos filmes de terror pra criança. E a gente vê isso em todos os outros cenários do cinema. Por exemplo, qual foi a última vez que você viu um filme histórico e eles não basearam esse filme histórico num romance que aconteceu, ou que envolveram ali só pra ter um romance? Faz muito tempo que eu não vejo isso. Agora, pra vocês terem noção, antes eu gostava muito de procurar filmes históricos porque eu gosto da adaptação do cinema pra algumas coisas que acontecem na história de verdade. Agora eu tô assistindo documentário, mano. Eu tô assistindo só documentário, porque a gente vai ver os filmes e você não aprende nada. Os filmes de herói que tem agora, tipo, a gente tem muito investimento nos filmes de herói, principalmente na Marvel. A DC, ela até que tenta fazer um bom trabalho, mas a Marvel, ela é expert em filmes. Enquanto a DC, eu acho que ela é expert nos quadrinhos. São filmes que tem muito investimento, que eles trabalham muito bem a história, mas é só uma adaptação de um HQ, entendeu? Eu também pego muita revolta com essa mania de remake que tem agora. Todos os filmes que a gente tem que estão fazendo sucesso, por exemplo, It, a Coisa. Eu gosto do novo It, eu gosto. É um dos filmes que me surpreendeu por terem sido bons. Eu achei que ia ficar uma merda, que ia encher de jumpscare, mas não, o filme do It ficou muito bom. Mas é um remake, a gente não tá vendo novidades. Eu acho que o último filme que eu vi que era novidade mesmo foi o do Babadook. E nem foi um filme que foi pro cinema, foi um filme de financiamento coletivo. O único jumpscare que você tem naquele filme é um moleque gritando o tempo todo, que molequinho pé no saco. Eu acho que deveriam investir mais em novos produtores, em novos diretores pra fazer cinema. Por quê? O pessoal que tá saindo da faculdade, ele tá sempre cheio de ideia. O pessoal que tá começando agora a carreira, eles estão sempre cheios de ideia. Eles estão com tesão pra fazer várias coisas novas, coisas divertidas. E nem precisa ir muito longe, vai aí no YouTube, pesquisa curtas de terror, tipo filmes de terror de 1 minuto, um bagulho assim. Tem uns festivais que eles chamam essa galera pra publicar os filmes deles. Meu, são filmes muito bons, eles pegam a cultura local, eles pegam o folclore e faz um filme super foda daquele folclore. Mano, imagina, é uma coisa que eu sempre falo, imagina que louco se a gente tivesse filmes aqui no Brasil falando sobre a cultura brasileira. Meu, pegando a cultura, tipo, tradicional e não pegando aquela coisa que o Sítio do Pica-Pau, que o Monteiro Lobato fez com a folclore. O Monteiro Lobato, ele deu uma amenizada no folclore brasileiro, mas o bagulho é tipo pesadão, tá ligado? A gente tem o Saci, por exemplo, a gente tem o Saci, a ideia do Saci, o menininho negro com a carapuça e com uma perna só pulando por aí, fumando cachimbo. Na cultura tradicional, ele era considerado um demônio. Curupira, mano, tem muita coisa. Mula sem cabeça, boitatá. Tem muita coisa na cultura brasileira que se tornariam ótimos filmes. E aí fica uma ideia pra você que faz cinema, essas coisas. Seria legal você começar a pegar alguns folclores, se você quiser, lógico, é só uma ideia mesmo. Pegar o folclore brasileiro e fazer curtas sobre isso. Cadê os novos personagens? Cadê as novas histórias? Cadê os novos tipos de terror? Porque, sinceramente, assistir isso pra mim já não
dá mais medo. Eu acho que assim, as séries têm investido nisso. A gente vê, por exemplo, Dark. Dark é muito foda. Stranger Things é um bagulho diferente. Que pega com... E, tipo, apesar de usar referências do passado, é um bagulho diferente. É algumas coisas que a gente não espera, entendeu? E conquista o público. Dá pra ver que essas coisas diferentes conquistam o público. Eu não entendo por que o cinema não vê isso. Mas assim, como eu já disse, isso é a minha opinião, é a minha vivência, é a minha ideia do mundo. Você pode discordar totalmente, que é um direito seu, assim como você pode discordar parcialmente, que é um direito seu, concordar parcialmente, que é um direito seu. Concordar totalmente é muito raro a gente concordar totalmente com uma outra pessoa. Então é isso, unicórnio. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada. Deixa nos comentários que tipo de filme você sente falta nos dias de hoje. Ou que tipo de filme você gostaria de ver. Ou uma história sobre as lendas nórdicas do século tal. Segue meu canal na Twitch, porque eu faço gameplay lá durante a semana. E siga nas redes sociais, siga também as redes sociais do Lado Pan. Até o próximo vídeo e tchau!